Boa tarde, quarto ano. Como tem passado? Todos jóia, né? Vamos continuar com nossas aulas? Como diz a nossa professora Adriana, né? Vocês são guerreiros. Estamos terminando. Hoje nós vamos continuar com a aula de ciências, nossa quinta aula da apostila 4. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos estudar a unidade 16, teias alimentares, na páginas 278 até a página 285. Nossa rotina, o que nós vamos estudar hoje? Estudar as teias alimentares, identificar os organismos produtores e consumidores em uma teia alimentar. Nós vamos entender o papel dos predadores e refletir sobre a interferência humana na natureza. Nós vamos resolver juntos as atividades 1 e 2, que estão nas páginas 279 até 284, e vocês terão como tarefa fazer sozinhos em casa as atividades de 1 até o 4 na página 285. Dúvidas, correções, os professores estão sempre esperando por vocês. Bora lá começar com a nossa aula de ciências? Unidade 16, teias alimentares. Antes da gente começar a falar das teias, vamos lembrar o que a gente estava estudando? Nós começamos falando sobre os hábitos alimentares. Todos os animais precisam se alimentar para sobreviver. Dependendo da alimentação, ele tem uma classificação. Os herbívoros são os que se alimentam de vegetais, carnívoros, que se alimentam de outros animais, e onívoros, que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais. As plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. A partir daí, nós vimos que existem cadeias alimentares. Quer dizer, um ser vivo depende do outro, tem que se alimentar de outro para poder sobreviver. O único ser vivo que não precisa se alimentar de outro são as plantas. E as plantas, nós falamos que elas são produtores. Ela produz o seu próprio alimento. Na cadeia alimentar, lembra que vocês fizeram? Sempre os produtores, quer dizer, os nossos vegetais, vêm em primeiro lugar. A partir daí, nós temos os consumidores, iniciando pelo consumidor primário herbívoro, e depois vem os carnívoros, secundário, terciário, até chegar no topo da cadeia alimentar. Certo? Isso foi a aula passada. Adorei as atividades que vocês mandaram. Parabéns pelas cadeias que vocês fizeram, tá? As cadeias alimentares. Agora, hoje nós vamos falar de teias alimentares. O que será isso? Quando nós temos várias cadeias, o animal, ele participa de mais de uma cadeia alimentar, elas estão se entrelaçando, parece uma teia. Vamos prestar atenção aqui na imagem? Olha lá, nosso produtor está aqui, a plantinha, sempre iniciando pela planta. Vamos pensar numa cadeia, igual a gente fez na aula passada. Depois do produtor, eu tenho o herbívoro. Olha a setinha indicando a transferência de energia. Depois do herbívoro, eu começo com os consumidores carnívoros. Olha, eu já formei uma cadeia alimentar. Produtor, primeiro consumidor, segundo consumidor. Eu poderia ir até o coiote aqui, o terceiro consumidor. Uma cadeia alimentar. Planta, o gafanhoto, cobra e o coiote. Mas se a gente mudar um pouquinho, também começando pela planta, eu vejo que aqui eu tenho um outro herbívoro, o coelhinho. E esse coelhinho, ele é uma presa para a cobra. Olha, então a cobra, ela se alimenta tanto do gafanhoto como do coelho? Sim. Então ela já está participando de duas cadeias alimentares. Percebam que começou a misturar. Então, nós temos mais de uma cadeia. Quando eu tenho várias cadeias interligadas, nós chamamos de teia alimentar. Vamos para a próxima, uma imagem. Vamos analisar essa imagem. Falamos que quando eu tenho mais de uma cadeia alimentar misturando, isso é uma teia.
Olhando nessa próxima imagem, lá na página 279, nosso produtor está aqui, o pasto. Mas o pasto, ele serve de alimento para os herbívoros. Olha a transferência de energia. O coelho e eu tenho o rato. Os dois se alimentam do pasto. Mas a partir do herbívoro, nós temos vários consumidores secundários que se alimentam do primário. Então, eu já começo a ter cadeias alimentares diferentes. Vamos fazer a atividade para entender melhor? A atividade 1 é analisando essa imagem. Eles pedem para nós representarmos 5 cadeias alimentares que está dentro desta imagem. Vamos começar com a cadeia alimentar 1. Sempre, tá? Cadeia alimentar, nós vamos começar pelo produtor. Olha aqui, eu tenho uma cadeia. Produtor, herbívoro, carnívoro. Coelhinho come o pasto, gavião come o coelho. Então, vamos formar aqui. Produtor, o nosso pasto. Consumidor primário, coelho. Consumidor secundário, gavião. Fizemos a primeira cadeia. Depois do gavião não tem mais nada. Parou. Vamos fazer a cadeia alimentar 2? Sempre iniciando pelo pasto. Olha lá, eu vou também novamente no coelho. Mas esse aqui já foi. Eu vou passar para o consumidor secundário, a cobra. Olha como mudou o caminho da nossa cadeia alimentar. Vamos começar escrevendo lá na cadeia alimentar. Produtor, pasto. Primeiro consumidor, o coelho, que é herbívoro. Segundo consumidor, agora é a cobra. Mas a cobra também serve de alimento, é uma presa do gavião. Chegou aqui, acabou. Facinho, não é? Tá misturado, parece uma confusão, mas na hora que a gente separa, a gente percebe que nós já estudamos isso. Vamos para a cadeia alimentar 3. De novo, eu vou começar aonde? No pasto. Olha, eu vou mudar o caminho. Professor, é o mesmo? Não é. Ó, até na cobra é o mesmo. Mas antes, quem se alimentava da cobra era o gavião. Agora mudou. Quem vai se alimentar da cobra é o coiote. Então, vamos escrever. Produtor, pasto. Primeiro consumidor, coelho. Segundo consumidor, a cobra. E agora o terceiro consumidor, coiote. Vamos para a próxima cadeia, a 4. Percebam que aqui nós já fizemos tudo. Eu vou passar agora para outra. Olha lá, está mudando o quê? O final. Primeiro consumidor, nosso produtor. Agora, nosso herbívoro. Nós já fizemos todos aqui que tinha com o ratinho, com o coelho. Agora nós vamos fazer com o ratinho, o herbívoro. Então, pasto. Quem que agora é o consumidor primário? O rato? Quem que é o consumidor secundário? A cobra? Por fim, o gavião, que é predador da cobra. Mais uma cadeia alimentar, a 5, porque eles pediram só 5. Começando pelo pasto, produtor, o herbívoro, nosso ratinho, e agora o ratinho, consumidor secundário, será o gavião. Percebam que se nós quiséssemos continuar, a gente poderia. Por aqui, olha lá, pasto. Ratinho, eu ainda tenho mais um caminho, seria mais uma cadeia alimentar, onde seria pasto, rato, coiote. Deu para entender? Vamos fazer o exercício B, completar agora essa tabela, identificando quem é o produtor, consumidor primário, secundário e terciário em cada cadeia. A professora Adriana já foi falando, então ficou fácil, certo? Lá na cadeia alimentar, quem era o produtor? Sempre o produtor nesta, que nós estávamos analisando, foi o pasto. Consumidor primário começava lá pelo coelho.
Quem se alimentava do coelho secundário? O gavião. Lá na cadeia alimentar 1 tinha terciário? Não tinha. Cadeia alimentar 2, que nós fizemos. Produtor, pasto. Consumidor primário, o coelho. E mudava, consumidor secundário. Quem se alimentava do coelhinho? A cobra. Continuava porque aqui tinha o terciário, o gavião. Cadeia alimentar 3, produtor pasto, consumidor primário ainda o coelho, consumidor secundário a cobra, só que agora muda o terciário, era o coiote. Cadeia alimentar 4, produtor pasto, trocamos, passou agora por outro herbívoro, o ratinho, consumidor primário. Consumidor secundário, a cobra, que comia o ratinho. E, por fim, o gavião, que comia a cobra. A última que nós fizemos, cadeia alimentar 5, pasto, rato, quem se alimentava do rato, gavião. E não tinha o terciário. E a pergunta C, que posição o gavião ocupa nas várias cadeias alimentares que você detectou? Perguntou só do gavião. O gavião, ó, aparece na coluna do consumidor secundário e ele também aparece na coluna do consumidor terciário. Olha o gavião aqui novamente e aqui. Então, o gavião ocupa as posições de consumidores secundários e consumidores terciários. Beleza? Exercício 2, leia as frases a seguir e utilize a letra C para as corretas e I para as incorretas. Vamos lá, isso vocês tiram de letra. Letra A. Na natureza, um ser vivo pode se alimentar de outros seres e também pode servir de alimento. Lembra da nossa cobra? A cobra é carnívoro. Ela se alimenta lá do primeiro consumidor. Mas ela serve de alimento para outros predadores? Lembra? Coiote, gavião? Então, correta? Letra B. Dependendo do tipo de alimento, os consumidores podem ocupar posições diferentes na teia alimentar. Nós falamos isso do gavião. Ele esteve em 2 posições diferentes. Então, correto. A cobra se alimenta do rato e do coelho. Então, a cobra é um carnívoro que naquela teia alimentar estava se alimentando do rato e do coelho. E ela serve de alimento para o gavião. Corretíssimo. Letra D. O gavião é um consumidor primário quando se alimenta do rato e do coelho. Ei, se ele se alimenta do rato e do coelho, ele é carnívoro, ele está comendo, se alimentando de outro animal? Ele pode ser primário? Não, os primários são somente os animais herbívoros. Então, essa alternativa está incorreta. O gavião não pode ser primário. Letra E. O coiote ocupa a posição de consumidor secundário quando se alimenta do coelho e do rato. Bom, quando ele come um herbívoro, ele é o segundo consumidor secundário? Até aí, beleza. Quando se alimenta da cobra, ele assume o papel de consumidor terciário. Sim, é um carnívoro se alimentando de outro carnívoro. Então, mais uma verdadeira, correta. Exercício 3, nós temos mais uma teia alimentar. Observe a teia alimentar aquática representada na figura a seguir. Então, olha lá, teia alimentar, por quê? Nós temos várias cadeias interligadas, cadeias alimentares. Aquática, porque nós estamos falando somente de seres que vivem em águas. Tudo que nós vamos sempre iniciar, nós vamos começar pelo produtor. Nós temos produtores, aqui eu tenho alga e tenho planta aquática. A partir desses, cada um de uma vez, nós vamos formar as nossas cadeias alimentares, certo? Letra A.
Siga um modelo e represente por meio de esquema as cadeias alimentares que fazem parte dessa teia. Então, vamos, da mesma forma que o exercício anterior, nós vamos agora fazer as nossas cadeias alimentares. Está aqui o nosso esquema, tá? E nós vamos de acordo com o primeiro. Eles já deram um exemplo. A cadeia alimentar 1, eles fizeram. Começou aqui, ó, pela alga, o produtor. Em seguida, o consumidor primário, o camarão. Olha a setinha indicando. O consumidor secundário, a truta. E, por fim, o consumidor terciário, esse pássaro, o martim pescador. Primeira cadeia alimentar já foi formada. É só seguir as setas, tá? De transmissão de energia. Cadeia alimentar 2, nós vamos continuar. Então, vamos continuar pela alga. Vamos falar o nosso produtor, depois a gente muda. Começando a alga novamente. Mas eu vou fazer o mesmo caminho anterior? Não. Se eu já fiz esse do camarão, agora eu vou mudar. Eu vou fazer a alga, produtor. Vamos para a carpa, primeiro consumidor. Depois nós vamos seguir para a truta, porque a truta é um peixe que se alimenta de outro peixe. E aí, por fim, nós temos o martim pescador se alimentando da truta. Olha aqui a cadeia alimentar 2, ó. Alga, carpa, truta, martim pescador. Cadeia alimentar 3, de novo eu vou continuar aqui na alga. Vamos seguir mais uma vez pela carpa, consumidor primário. Alga, carpa. Se eu já representei a truta, eu vou mudar. Alga, carpa, outro caminho, direto para o martim pescador. Olha lá, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Continuando, será que tem mais alguma cadeia saindo da alga? Eu acho que nós já fizemos todos. Vamos mudar para a planta aquática? Então, agora nós vamos começar com o produtor, a planta aquática. Primeiro caminho, primeira cadeia alimentar, a planta aquática. Primeiro consumidor, olha lá, o camarão, o herbívoro. Camarão, a truta que se alimenta do camarão, o martim pescador. Vamos para a cadeia alimentar 5. Começando pela planta aquática, já fizemos essa primeira da planta aquática. Vamos começar por ela e vamos fazer o segundo caminho. Olha a setinha. Planta aquática, a carpa, a truta que se alimenta da carpa e o martim pescador. Próxima cadeia alimentar, mais uma vez, planta aquática. Segundo consumidor, carpa. Vamos mudar o caminho. A setinha indica, martim pescador. Cadeia 7, cadeia alimentar 7, planta aquática. O caramujo, por que eu já vim para cá? Porque aqui nós já acabamos, nós já fizemos essa sequência, acabou essas cadeias alimentares. Passei para de baixo, planta aquática, caramujo. Agora, depois do caramujo, quem se alimenta do caramujo? Perereca. Quem se alimenta da perereca? Primeiro aqui nós vamos colocar martim pescador. A última, professora, não estou vendo nenhuma, presta atenção. Planta aquática, caramujo, a perereca e agora a serpente se alimentando da perereca. Então, nós fizemos todas as cadeias alimentares que estavam dentro desta teia. E vamos colocar no quadro, da mesma forma que o anterior, identificando produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Lá na nossa cadeia alimentar 1, produtor era alga, camarão, truta, martim pescador. Cadeia alimentar 2, alga, carpa, truta, martim pescador. Eu acho que não tem dúvida. Perceberam que nós estamos colocando aqui a sequência que nós fizemos nas cadeias alimentares? Tá? Produtor,
Cadeia alimentar 3, alga. Carpa, o herbívoro. Martim pescador, o consumidor secundário. Não tinha o terciário. Parava aqui. Cadeia alimentar 4, planta aquática, camarão, truta, martim pescador. Nós estamos fazendo o quê? Identificando produtor, consumidor primário, que são os herbívoros, consumidor secundário e consumidor terciário, que são os carnívoros. Cadeia alimentar 5, planta aquática, carpa, truta, martim pescador. Cadeia alimentar 6, planta aquática, carpa, martim pescador. Cadeia alimentar 7, planta aquática, caramujo, perereca, martim pescador. E na cadeia alimentar 8, planta aquática, caramujo, perereca e lá embaixo a serpente. Feito? Agora nós temos aqui um texto, eu adoro esse texto. É um problema chamado coiote. A professora não vai ler certinho, eu quero que vocês leiam depois, porque é uma história interessante. E outra dica, vocês estão percebendo que tem um caçador aqui? Lá na aula que fica no aplicativo do YouTube, se vocês clicarem na imagem do caçador, vocês vão ouvir a história, tá? Por uma contadora de história. Então, é gostoso. Lê, depois escuta ela contando, a gente percebe que a voz muda um pouco, fica gostoso. Mas o que fala essa história? Um problema chamado coiote. É uma história que fala lá nos tempos, quando tinha os criadores de ovelhas. Eles criavam ovelhas em pastos fartos, tinha bastante pasto, elas ficavam fortes. Para isso, eles poderiam o quê? Tirarem a sua sobrevivência. Então, eles criavam para vender. Mas teve um problema. Naquela região, tinha muitos coiotes. Coiote é esse aqui, ó, parece esse cachorro aqui. É um animal selvagem, carnívoro, tá? E nessa região, onde tinha as criações das ovelhas, tinha muito coiote. Mas como nós falamos, o coiote era carnívoro. E ele começou o quê? A atacar as ovelhas, se alimentar das ovelhas durante a noite. Olha, os criadores ficaram revoltados, se reuniram muito nervosos e falavam: precisamos acabar com isso. Um prêmio para quem matar um coiote. Com isso, começaram a matar tantos coiotes, tanto que acabaram os coiotes daquela região. Só que eles não sabiam que com isso eles teriam um novo problema. Sem o coiote para acabar com eles, os outros animaizinhos herbívoros, o coelho, a marmota e o rato começaram a comer todas as plantações, o pasto, a raiz do pasto, e eles foram aumentando. Teve os filhotes, e com isso o pasto foi acabando. O pasto acabou, o que aconteceu? As ovelhinhas morreram de fome, acabaram com as ovelhas. Vocês perceberam? Os criadores acabaram com os coiotes, achando que as ovelhas iam ficar maravilhosas. Só que o coiote, ele é carnívoro e ele também comia o coelho, a marmota e o rato. Ele desapareceu, esses herbívoros se multiplicaram e acabaram com o pasto. Com isso, os criadores ficaram sem as ovelhas também, tá? Para quem não sabe, aqui nós temos o coelhinho e a marmota, tá? É esse bichinho bonitinho que é herbívoro, mas também eles comem muito. Então, olha o problema. O coiote matava as ovelhas, se alimentava das ovelhas? Sim, mas não eram todas, porque eles se alimentavam dos outros animaizinhos. Posso acabar com os predadores? Não, os predadores todos têm uma importância, porque eles estão ali para equilibrar a população dos outros animais, certo? Então, o animal existe é porque ele é importante. Então, vamos para a atividade 2 sobre o texto do problema coiote.
No texto, um problema chamado coiote, quais eram as presas do coiote? De que ele se alimentava? As presas do coiote são a ovelha, o coelho, a marmota e o rato. Olha lá, a ovelha do rebanho e os outros que os criadores não tinham percebido que existiam naquele lugar. O que aconteceu com a quantidade de coelhos, marmotas e ratos? Quando acabaram com o coiote, o que aconteceu com esses animais? A quantidade de coelhos, marmotas e ratos aumentou porque o coiote era um predador que mantinha o equilíbrio da região, alimentando-se dos herbívoros. Esses animais eram herbívoros. Por que a matança dos coiotes produziu um prejuízo ainda maior do que eles provocavam? Com o aumento da população dos herbívoros, os pastos foram reduzidos e as ovelhas ficaram sem alimento e o rebanho sumiu. Acabaram com as ovelhas. A partir do texto, monte um esquema da cadeia alimentar. No exercício 4, agora nós vamos utilizar os animais que estavam no texto lá do problema coiote. Ele quer uma cadeia que tenha ovelha. Então, a nossa ovelhinha está aqui. Mas espera aí, eu posso começar uma cadeia alimentar por um animal que se alimenta de outro ser vivo? Não. Lembrando que sempre devemos ter o produtor em cada cadeia alimentar. Então, nós vamos sempre começar pelo produtor. Neste caso, o produtor, o nosso vegetal que a ovelha se alimenta, era a planta ou pasto. Aí a ovelha se alimenta da planta. E quem que se alimentava da ovelha? Coiote. Então, olha lá. Planta, ovelha, coiote. Uma cadeia alimentar. Próxima cadeia tendo um coelho. O coelhinho, ele também é herbívoro. Ele vai se alimentar da planta, o nosso produtor. Mas quem que se alimenta do coelho? O coiote. Então, olha lá. Planta, coelho, coiote. Marmota. Lembram da marmota? Também é herbívoro. Se alimenta da planta. E quem se alimentava da marmota? O coiote. E o ratinho herbívoro, também se alimentando da planta, e o coiote se alimentando do ratinho. Moçada do 4º ano, uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam. Entre o produtor e entre os consumidores, nós temos setas, tá? Não é tracinho. Precisa ter essa seta indicando a direção da transferência de energia. Não é só o tracinho não, tá? É o traço, mas com a seta, indicando o quê? Que a energia da planta está sendo transferida para a ovelha, que a energia da ovelha está sendo transferida para o coiote, quando um se alimenta do outro. Chegamos na hora da tarefa, tá? Na página 285, exercício 1. Vocês vão analisar essa imagem que tem aqui, onde nós temos, olha lá, os vegetais, serpente, temos algumas borboletas, olha a perereca aqui escondidinha e uma ave. Analisando essa imagem, vocês vão colocar C para as afirmações corretas ou I para as incorretas. Então, leiam a afirmação e olha aqui. Analisa. Correta C, incorreta I. Exercício 2 tem um texto daqui falando sobre a onça pintada. Um pequeno textozinho. Leia esse texto. E no caderno, não tem linha, então é no caderno, escreva com as suas palavras a importância da onça pintada para o ecossistema onde ela se encontra. Exercício 3, também feito no caderno. Retorne a imagem da teia alimentar da página 281. Essa imagem aqui, tá? Olhando nela, vocês vão responder no caderno letra A e letra B. Exercício 4.
Releia o trecho do texto. Essa frase aqui é um pedacinho lá do texto, um problema chamado coiote. Vocês vão ler essa parte e responder no caderno. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Por quê? Tá? Eu falo muito. Sempre que eu falo, concordo. Não, não concordo. Tem que ter um porquê. O que vocês acham? Certo? Nossa aula hoje termina por aqui. Facinho, gostoso, não é? Espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.